Olá, bruxas, bruxos, sacerdotisas, sacerdotes de magia celta. Eu gostaria de adiantar um pouquinho do conteúdo falando a respeito de alguns conceitos, alguns termos que são bastante comuns, bastante empregados no meio esotérico pelas pessoas que praticam magia celta, enfim, né? Que são do druidismo, magia celta, xamanismo celta, paganismo, neopaganismo, paganismo celta e religião celta antiga. Então, o que são essas coisas? O que são essas crenças, esses conjuntos, esses sistemas? O que significa isso? Bom, o druidismo, segundo a Miranda Green, não é a Miranda Gray, tá? A Miranda Gray fala da questão do útero, mumada e caramba. Miranda Aldhouse Green é uma arqueóloga fantástica, especialista em povos celtas e religião celta antiga. Eu adoro as obras dela. Ela tem obras magníficas. E uma delas é Exploring the World of the Druids. Essa obra já está esgotada, inclusive lá fora, é difícil de achar. E ela diz o seguinte, ela que fala a respeito, né? Eu peguei essa obra para entender o que é o druidismo, quando que surgiu esse termo druidismo, tá? A gente sabe que os próprios celtas nunca se auto-intitularam celtas, como vocês devem ter visto no Bruxas. Os celtas, eles tinham os nomes das tribos deles, como os nossos índios têm nomes de tribos. Então, os celtas eram os trinovantes, os brigantes, os icenos, Iceni, né? Icenos eram aqueles que faziam parte, integravam a tribo Iceni. Trinovante, Venete, Boi e etc, tá? E quem os intitulou celtas foram os gregos e romanos no período da conquista dos povos celtas pelos romanos. Os romanos eram acompanhados por filósofos e autores, escritores, historiadores gregos que iam registrando os feitos, os acontecimentos, os eventos que iam ocorrendo ao longo dessa campanha de conquista dos povos celtas. E é a partir desses autores gregos e alguns romanos, incluindo o próprio Júlio César, que escreveu muito a respeito dos celtas, escreveu uma obra famosíssima, De Bello Gallic, né? Que fala só da Gália, só dos celtas da Gália. Então, é a partir dessas obras, desses chamados autores clássicos, que nós temos o conhecimento de muita coisa a respeito dos povos celtas, algumas que podem ser consideradas como verdadeiras e outras talvez nem tanto, porque no final das contas a gente tem que considerar que era o relato do conquistador falando do povo conquistado, e obviamente ele tinha que pintar o povo conquistado como um povo horroroso, bárbaro. Ó, estamos salvando esse povo da ignorância, olha lá como eles são bárbaros, que horrível, olha as coisas que eles fazem sacrifícios humanos, criam um homem de palha com não sei quantos metros, enfiam um monte de coisa dentro, bicho, animalzinho, passarinho, criança, ser humano e toca fogo em homenagem aos deuses. Mentira. Mentira. Isso daí tá mais com cara de ser obra do próprio Romano. Vocês lembram o que Roma fazia naquele coliseu lá, pelo amor da grande mãe. Aquilo ali, essas pessoas não podem ser classificadas como gente, né? Como seres. Isso daí é alguma coisa que saiu de algum portal, não sei de qual. Porque eles faziam horrores, né? Enfim. Mas eles tinham que justificar as barbaridades que eles cometiam. Então o bárbaro era o outro, não ele, né? Então é isso. As primeiras referências maciças sobre druidas foram feitas pelos escritores gregos que acompanhavam os romanos nas suas campanhas e também por alguns romanos, como eu disse. Essas citações se deram de druidas, tá? Do termo druida, e druida como sacerdote, inclusive. Essas citações se deram entre os séculos 4 e 3 antes de Cristo, tá? Em 400, 300 AC, através das obras principalmente de um historiador grego chamado Timaeus e
essas obras dele serviram de fontes para outros autores, outros historiadores gregos. O mesmo pode ser atribuído ao termo druidismo, cuja existência de uma sociedade ou irmandade de sacerdotes e sua estrutura entre os povos celtas teria sido relatada e nomeada druidismo por gregos como Hecateu de Mileto no século 6 AC, ou seja, um pouco antes ainda, em 600 AC, seguido por Heródoto no século 5 AC. Então, druidismo, o termo druidismo começou um pouco antes, né? É lógico que o termo druida é anterior ainda, o termo druida, na verdade, remonta em torno de 1000 AC, tá? Depois eu vou falar aqui. Mas, no século 5, 6 a.C. já se falava em druidismo e mais para frente eles descreveram os druidas efetivamente. As druidisas aparecem raramente nessas obras, porque nós sabemos que gregos e romanos tinham verdadeiro desprezo por suas mulheres. As mulheres que talvez tivessem um pouco mais de voz e representatividade eram as mulheres gregas e romanas das classes um pouco mais elevadas, das classes nobres, né? E totalmente diferente dos celtas, que tinham as suas mulheres em grande consideração, grande estima, admiração. Os celtas realmente admiravam, respeitavam e amavam as suas mulheres, tá? Até porque eles reconheciam, os homens reconheciam na figura feminina a própria mãe, a deusa, né? Aquela inclusive que dá a vida. E as mulheres, por sua vez, reconheciam no homem celta o Deus, o pai, aquele que cuidava, aquele que provia, aquele que protegia, né? Então, é isso, tá? E os gregos e os romanos não tinham essa mesma consideração pelo feminino. Então, nesses relatos, os autores falavam sobre tribos celtas, não chegaram a mencionar druidas no começo, lá no século 5 AC, 6 AC. Hecateu, no caso, né, e Heródoto não chegaram a mencionar efetivamente druidas, mas eles descreveram a existência de sacerdotes e suas organizações sacerdotais, dizendo, né, que existia uma casta nas sociedades celtas, que era uma casta só de sacerdotes, e que esses sacerdotes, inclusive, gozavam de privilégios, eles eram muito importantes. Primeiro que eles aconselhavam chefes tribais e reis, tá? Eles eram mestres nas ciências, em filosofia, inclusive a filosofia surgiu dos celtas, não surgiu no grego. O grego aprendeu filosofia com o celta. Eles eram astrônomos, eles eram matemáticos, eles eram poetas, médicos, tá? Extremamente. E instruíam os jovens, além de tudo. Julgavam os casos da tribo, essas eram as funções dos druidas, e auxiliavam as druidisas nos rituais celebrados pela tribo toda e entre todas as tribos, os grandes rituais, tá? Que eram dois, o Beltane e o Samoim. Nesses grandes festivais, principalmente Samoim, todas as tribos célticas de uma mesma região costumavam se reunir, e eles se reuniam embaixo da Bilé, ou o que eles diziam que era a grande árvore do mundo. Era uma árvore antiga, X, lá naquela região, então eles escolhiam a árvore mais antiga para representar a grande árvore do mundo, que sustentava tudo que existe, e provavelmente essa crença da mitologia viking, da mitologia nórdica, pode até ter vindo dos celtas, porque os celtas são muito anteriores aos nórdicos, tá? E talvez até contemporâneos ou anteriores aos escandinavos, que deram origem aos vikings. Enfim, né? Então, esses autores falavam que tinham essas sociedades, existia nessas sociedades célticas, nessas tribos, porque já falei para vocês, os celtas não eram uma nação homogênea, eles eram divididos em tribos, e nessas tribos existiam castas sacerdotais, e esses sacerdotes eram extremamente respeitados por todos, inclusive pelos chefes tribais. Mais para frente, então, se dá o nome para esses, e eles dizem, né, eles falam do druidismo, que eles praticavam o druidismo, e mais à frente então surge que os druidas praticavam o druidismo, tá?
No século I da nossa era, os autores clássicos Plínio, Lucano e Tácito referiram-se aos druidas em suas obras, associando-os a cerimônias secretas executadas em locais inacessíveis de bosques e florestas, e muitos historiadores gregos e romanos dos primeiros séculos AC até da nossa era falavam dos druidas com aversão. Então mudou, veja, antes da conquista romana dos povos celtas, os druidas eram extremamente respeitados, eram mestres, eram versados em ciências, né, como matemática, filosofia, astronomia e etc. Lógico que não tinha esses nomes naquela época, mas eles conheciam. E quando começou a conquista romana, e no caso a conquista romana se deu nos primeiros séculos antes da nossa era, e a última tribo céltica da Gália, que era a última resistência que deu origem ao famoso Asterix e Obelix, a última tribo céltica foi conquistada pelos romanos no século 100 da nossa era, então considera-se que os povos celtas recrudesceram no século 100 da nossa era, mas lógico, continuaram a existir celtas, os seus descendentes, mas com a cristianização eles foram perdendo não só as suas crenças, mas também a sua cultura. Porque naquela época, religião, cultura, política, estava tudo junto e misturado. Quando você começa a suprimir a religião, as crenças, automaticamente a cultura também se perde, né? E todo o resto, enfim. Então, a partir da conquista romana, os autores clássicos já começam a pintar a figura de druidas que são maléficos, temidos pelas pessoas. Eles praticavam sacrifícios humanos divinatórios, né? E inclusive eles eram temidos até pelos chefes tribais. E depois, realmente, depois da romanização, as ordens druídicas se tornam verdadeiras máfias. Elas manipulam os reis. Os druidas eram terríveis, impingiam punições para as pessoas terríveis, sabe? Era uma coisa assim medonha. Esses daí já não eram druidas de verdade. Esses daí eram os remanescentes, alguns discípulos que talvez não tivessem nem condições de serem druidas. Depois eu vou falar disso quando a gente falar dos sacrifícios humanos, né? Como aquele homem de Lindau, né? Que foi encontrado naquele pântano, que ele sofreu a morte tripla. Isso daí não é coisa de druida, isso daí é coisa de discípulos que foram desligados das ordens druídicas porque se mostraram incapazes de compreender a verdadeira essência das crenças célticas da antiga fé, não vou nem falar em druidismo, né? Das crenças célticas da antiga fé, que eram amor, liberdade, equilíbrio, e eles estavam procurando status e poder. Então essas pessoas foram desligadas e começaram a fazer umas atrocidades. Depois foram esses que tomaram conta das ordens druídicas, porque Roma matou todo mundo. Os romanos matavam druidas e druidisas e ateavam fogo nos bosques de carvalho. Vocês sabem também que os druidas não construíam templos, né? Porque eles diziam que os templos eram a natureza, feita, criada pelos deuses, e isso sim era perfeito. E qualquer coisa que as mãos humanas tocassem era imperfeito. Então, eles tinham os seus lugares sagrados, principalmente nos bosques de carvalho, os quais eles usavam geralmente para instruir os jovens. Mas os rituais eram feitos em picos de montanhas, em poços sagrados, em cavernas, enfim, em vários locais da natureza e nos círculos de pedra, mas os círculos de pedra, na verdade, eram tidos mais como portais e observatórios astronômicos, tá? Não era exatamente para rituais, também podia ser usado, mas não era o forte. Informação extraoficial dos Guardiões de Magia Celta, tá bom, gente? Isso não tá escrito em lugar nenhum. Então é isso, né? Esses druidas que ficaram, esses remanescentes, que começaram a fazer essas barbaridades, e isso daí já não tem nada a ver com as crenças da antiga fé céltica. Isso daí, inclusive, bate de frente e agride todas as crenças da antiga fé céltica. Os grandes druidas e druidisas do passado, esses espíritos iluminados, a gente está falando de espíritos muito, mas muito iluminados,
para quem acredita em Jesus, que Jesus existiu, poderia ser o estilo nível crístico, né? Eram espíritos de tanta luz que eles tinham que baixar a vibração para vir para cá, mas eles vinham para instruir os povos, instruir os chefes, instruir os jovens, e esses espíritos não voltam mais. O que nós temos hoje no meio esotérico, essas pessoas que se auto-intitulam druidisas e druidas, são meros títulos. Obviamente eles não chegam aos pés do que era uma druidisa, do que era um druida, nem em termos de evolução, e isso eu tô falando de mim também, tá, gente? Nós não chegamos aos pés, nem em termos de evolução, de elevação espiritual, e também em termos de treinamento, porque druidisas e druidas, eles estudavam e se dedicavam aos estudos básicos durante 19 anos. E depois eles passavam o resto da vida, e a vida deles não era muito longa como é a nossa, porque naquela época a qualidade de vida, assim, para eles até que era boa, mas não tinha todos os recursos que nós temos hoje, e nós voltávamos para casa mais rápido, que eu acho ótimo, né? Mas enfim, eles tinham uma vida um pouco mais longa, mas também não era muito longa, então viver até uns 45, 50 anos era uma coisa assim extraordinária. As pessoas morriam com 30 no máximo, né? Então, assim, e 30 já estava bem vivido, porque a maioria morria novo, com 15, 16, 18, 20, nas guerras, enfim, viviam se matando. Então é isso, tá? Por isso que na nossa tradição de magia celta, a gente não usa para sacerdotes e sacerdotisas o termo druidisa e druida, porque nós nunca vamos chegar aos pés do que eles foram, né? E a minha mãe sempre dizia que ela achava isso uma falta de respeito. É a mesma coisa que um cristão querer dizer que é Jesus, né? O equivalente lá do, né? E tem uns doidos que falam, a gente sabe, mas enfim, nós não usamos por isso, tá? E eles, mas eles estão conosco, eles nos auxiliam, eles estão ligados a essas ordens célticas, a esses conselhos, na egrégora celta, estão trabalhando arduamente para salvar a Gaia, para libertar a Gaia e curar Gaia. E vocês vão perceber que eu falo muito em Gaia, eu não gosto de falar planeta Terra, eu gosto de falar Gaia. Gaia tem um outro nome, que é um nome original, que foi atribuído a Gaia pelos seres atemporais, pelas fadas atemporais. Depois a gente também vai conversar a respeito disso, mas é mais pro final. E é um outro nome que eu não uso muito, porque as fadas pedem para não ficar divulgando, não ficar falando, enfim, né? Mas é o nome mágico de Gaia, pelo qual as fadas conhecem, as fadas e todos os seres encantados e toda a egrégora céltica conhece Gaia. Eu uso Gaia mesmo, que já é um nome muito gostoso, é um nome mágico, é um nome místico dessa consciência que a Gaia está viva, tá? Não é um pedaço de terra, uma bola de terra com fogo no meio que gira, né? Não, Gaia é uma consciência, Gaia está viva, tá? Bom, então é isso, né? É quase certo que na época em que os greco-romanos falaram dos druidas, isso no primeiro século antes de Cristo, né? Que foi o final já da conquista romana. O druidismo, isso a Miranda Green acredita, tá? Que o druidismo já estivesse em declínio. E na Gaia, a maior parte da conquista das tribos célticas fragmentou essas sociedades célticas, como eu falei para vocês, e naturalmente teve uma diminuição do poder e da influência desses druidas, e os romanos mataram praticamente todos, então não sobrou nenhum. Sobrou um ou outro que ficaram amigos, né, dos filósofos gregos e dos monges católicos depois, e algum conhecimento foi passado, mas assim, a grande parte realmente se perdeu. Concluindo, é muito provável que o termo druidismo tenha sido criado ou atribuído à religião celta antiga pelos próprios autores gregos, Heródoto, né? Cadê? Hecateu e Heródoto, tá? É muito provável que os druidas e druidisas nunca tivessem sido dito, nós somos praticantes de druidismo, viu, gente? Olha, é o nome da religião aqui da crença. Até porque eu já falei para vocês, naquela época, religião, crença, né? Não vou nem falar em religião. Crença e cultura tava tudo junto, e política tava tudo junto e misturado, era uma coisa só.
Então, na verdade, o culto aos deuses, a conexão com os antepassados e a conexão com a natureza era cultural. É a mesma coisa que hoje a gente escovar os dentes. Era cultural e natural, tá? Então é isso, né? Os druidas provavelmente nunca se... talvez eles tenham até usado esse nome, mas druidismo efetivamente não deve ter sido atribuído mesmo pelos autores clássicos greco-romanos. Bom, aí nós temos o xamanismo celta e a religião celta antiga. Antes eu vou falar de religião celta antiga. O que é a religião celta antiga? Na verdade, isso é um tema arqueológico, na verdade é mais antropológico, para ser sincera. O professor Powell, ele escreveu um livro chamado Os Celtas, e ele diz que os celtas nunca tiveram uma religião organizada no sentido moderno. Hoje, para nós considerarmos algum culto, alguma crença como religião, a antropologia para considerar, né? Precisa ter lá um panteão, precisa ter uma organização de ritos, precisa ter uma hierarquia sacerdotal, enfim. E os celtas não tinham isso. Até porque, gente, qualquer pessoa, qualquer celta podia fazer uma oferenda para os seus ancestrais, podia entrar em contato com os deuses, podia entrar em contato com os guardiões de magia celta, sem a necessidade de intermediação de nenhum sacerdote. Imagina, eles falavam com o pai e a mãe deles diretamente, e isso era natural. Para que serviam druidisas e druidas? Já falei para vocês, eles eram versados nas ciências, eles eram poetas, eles eram médicos, eles eram astrônomos, filósofos, matemáticos, linguistas, eles eram julgadores e eles também faziam a conexão principal entre o nosso mundo, o nosso plano e o outro mundo celta, entre nós e os deuses, nas grandes celebrações. Então, nas grandes celebrações, eles acionavam, eles abriam os portais dessa dimensão e conectavam todas as pessoas com essa outra dimensão de uma maneira muito mais direta e profunda. Então, era isso que eles faziam. E principalmente eram as druidisas que consagravam o novo rei. Então, as druidisas, através do casamento místico e sagrado, concediam ao novo rei a soberania. A soberania era um poder, soberania era uma deusa e também era um poder. Se a druidisa não consagrasse aquela pessoa rei, ninguém seguiria aquela pessoa, tá? E nessa união mística, inclusive, o rei, ele se comprometia a se sacrificar em prol da terra e do povo. Então ele dizia que antes do povo dele sofrer ou da terra dele ficar infértil, que ele então fosse sacrificado em função, né, que a energia vital dele fosse utilizada para que isso não acontecesse. Era muito lindo e muito legal. Super parecido com o que acontece hoje, né, gente? Os governantes estão mega preocupados com a gente e assim vai, enfim. Bom, a religião celta, então o Paulo ele diz que, apesar dos estudiosos dizerem que teoricamente não existiu uma religião celta, Powell fala que antropologicamente eles tinham uma certa organização de ritos, sim, e eles tinham lá os seus deuses. Então, antropologicamente falando, nós podemos considerar que os celtas tinham uma religião, né, um conjunto de crenças a qual se deu o nome, e eu chamo de religião celta antiga. É isso, mas efetivamente nós não podemos dizer, isso era uma religião e todo mundo tinha que seguir, não. Era cultural, era uma cultura. Antes de mais nada, era uma cultura e um modo de vida, tá? Então é isso. O xamanismo celta, o que acontece? Já é um pouquinho mais complicado, né? Porque quando a gente fala em xamanismo, e você já deve ter ouvido falar várias vezes em xamanismo celta, quando nós falamos em xamanismo, as pessoas logo pensam naquele praticado pelos índios norte-americanos, que foi o que ficou mais difundido. Quando, na verdade, o xamanismo original é aquele praticado pelos povos da Sibéria, tá? E somente nesses grupos existia a figura do xamã. Os índios, por exemplo, os índios do Brasil, eles têm os pajés, tem uns outros nomes que eles chamam o agente espiritual, o sacerdote espiritual deles, né? Tem em alguns grupos é o ancião da tribo ou os anciões.
Em outros grupos é o pajé, em outros grupos tem outro nome, mas o xamã só existia entre essas tribos da Sibéria. Tá? Depois foi se espalhando. Mircea Eliade é um autor especializado em xamanismo. Ele escreve muito sobre xamanismo de vários povos. Ele fez estudos assim extremamente profundos a respeito disso. E mesmo assim, ele pouco fala a respeito do xamanismo dos povos europeus antes da cristianização, né? Dos povos do Neolítico. Os povos do Neolítico praticavam xamanismo, gente. O que é xamanismo? Xamanismo é um conjunto de crenças, hoje, tá? É um conjunto de crenças e de símbolos conectados à natureza. A base do xamanismo é que existe um agente, um sacerdote, uma pessoa que normalmente eram homens, mas é possível que na Europa sejam mulheres, porque eram as mulheres, inclusive, que tinham maior conexão com a deusa. As mulheres naturalmente têm mais o feminino, não vou nem falar em mulheres, tá? O feminino naturalmente tem muito mais conexão com o espiritual do que o masculino. O masculino é mais racional, é mais lógico, é mais concretista, né? E o feminino tem mais facilidade de abstrair e sentir as energias espirituais. Então, essa figura desse sacerdote era o xamã. E o xamã era aquele que caminhava entre os mundos, entre o mundo dos homens e entre o mundo dos deuses. Então ele ia até o mundo espiritual, até o mundo dos deuses, buscar curas, buscar respostas para as questões dos seres humanos. E isso era feito inclusive com a ajuda da natureza, ou seja, ele era guiado por animais, por pássaros, por peixes, por árvores, por plantas na sua viagem em busca de cura, de resposta, do que quer que fosse que a tribo ou alguma pessoa da tribo precisasse. Tá? Então é isso, né? Com a cristianização dos povos da Europa, né, isso culminou com os romanos conquistando os celtas e outros povos, né? Essas práticas xamânicas, elas se tornaram, essas práticas ligadas à natureza, e os celtas eram super ligados à natureza, totalmente conectados com a natureza, tanto que eu já falei para vocês, para os celtas tudo tinha vida, a terra tinha vida, o ar tinha vida, a água, o rio era uma entidade, o rio tinha vida, o rio era um ser, a montanha era um ser, a montanha tinha vida, as árvores tinham vida. Então, para eles, tudo tinha vida, eles eram muito conectados com a natureza, consequentemente, a magia celta, o que eu chamo de magia celta, é totalmente xamânico. A magia celta da tradição black é xamânica, tá? E esses conhecimentos e práticas de conexão com a natureza, com os deuses e com todos os seres, se tornaram proibidas, passíveis de punição e morte, né? E isso antes da Inquisição, eu tô falando da época da conquista romana, 100 AC. Já começou a se tornar proibida aí, tá? Por fim, a gente não sabe exatamente quando o termo xamanismo celta surgiu, porém alguns autores como John Matthews e a D.J. Conway, ou D.J. Conway, os empregaram. Então, a D.J. Conway, ela tem um livro chamado By Ash, Oak and Tree, by Ash, Oak, não sei o que é um livro de xamanismo, sobre xamanismo celta. O John Matthews lançou, foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento, o livro Xamanismo Celta. Não se acha mais, está esgotado, e até no exterior inglês está esgotado também. Ele tem outras obras, mas essa específica, Celtic Shamanism, não se acha, tá? Então eles começaram a falar de xamanismo celta, eu não tenho certeza se foram eles que lançaram ou não esse termo, mas se tornou razoavelmente conhecido, então saibam que o que as pessoas normalmente chamam de xamanismo celta é uma ramificação da religião celta antiga, do druidismo, que tem na natureza, na conexão com a natureza, suas principais práticas, e esse é o caso, inclusive, da tradição black. O que nós usamos na tradição black? Magia celta. Então, eu digo que eu sou praticante de magia celta
porque eu não gosto de usar o termo paganismo, neopaganismo, druidismo. Nada disso representa o que eu creio e o que eu faço, o que eu vivo, né? Então, como na tradição de magia celta do clã Black, nós temos, para começar, nós não temos religião, nós temos uma filosofia de vida que é muito mais amplo do que uma religião. Porque as religiões foram criadas por seres humanos para controlar, dominar as pessoas. São instrumentos políticos de dominação das pessoas. Através de regras, de punições, de medo, de temores, enfim. E nós somos livres. Eu não sei quem foi que falou a frase. Nós não precisamos de pastores porque nós não somos ovelhas, nós somos lobos. Então, nós, sacerdotisas, sacerdotes, bruxas e bruxos de magia celta, nós somos donos do nosso próprio caminho, donos do nosso próprio destino. Nós não precisamos de ninguém que nos diga o que fazer, e muito menos de alguém que intermedie a nossa conexão com os deuses. Os deuses estão em nós. Cada um de nós é um espírito vivendo num corpo, nós somos seres espirituais, nós temos uma fagulha divina, nós somos uma fagulha divina dentro de um corpo físico para vivermos experiências aqui em Gaia, né? E essa fagulha divina, ela é uma parte, uma ínfima parte da fonte, ou o que eu chamo, na minha tradição, de grande mãe e grande espírito, mas as pessoas podem chamar de fonte, de o todo, né? No Kybalion eles chamam de todo. No xamanismo brasileiro, os índios chamam de o grande mistério. É um termo lindo também, você pode chamar do que você quiser, você é livre. Então, o que me representa, o que representa o que eu acredito e o que eu pratico todos os dias da minha vida, porque eu sou bruxa, eu sou sacerdotisa, 100%, todos os dias, 7 dias da semana, todos os dias do mês, os 13 meses lunares do ano, enfim. Isso é o que eu sou. Então, eu me auto-intitulo quando alguém pergunta, o que você acredita? Eu falo assim, olha, eu não tenho crença, eu não tenho religião. Eu tenho crença, não tenho religião. Uma vez uma pessoa falou assim, mas isso é... porque quando falta fé, eu falei, mas quem te disse que falta fé? Eu falei, fé eu tenho muita, só que eu não tenho uma religião, eu tenho fé na minha filosofia de vida, eu tenho fé nos meus deuses. Eu falei, porque eu não acredito no seu, eu não tenho fé. Aí o cara pegou e ficou quieto, né? Normalmente eu não falaria, né? Mas é uma pessoa que já tá mexendo as paciências, enfim, saiu, ups. Então, assim, o que me representa é a magia celta. Então, quando as pessoas me perguntam que religião que eu tenho, qual é a minha religião, eu falo assim, olha, eu não tenho uma religião, eu tenho uma filosofia de vida, eu sou praticante de magia celta. Isso para não falar que eu sou bruxa, né? Porque eu sou bruxa, eu sou sacerdotisa também, eu sou mestre Ogã, eu sou Aon, na verdade eu sou Aon, né? Na minha tradição Aon é a origem, eu sou Aon de uma série de coisas dentro da tradição Black, o Ogã é uma delas. Mas enfim, para não chocar as pessoas, porque quando a gente fala assim, eu sou bruxa, pronto, já, né? A pessoa já se desespera. A maioria, agora eu acho que melhorou um pouquinho, e principalmente depois do Harry Potter, eu não sei se melhorou ou se piorou, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, você faz magia, faz as coisas aparecerem. Eu falo assim, pelo amor da mãe. Falou, nossa, cadê a cordinha? Eu sou da época da cordinha do ônibus, tá, gente? Cadê a corda? Vou puxar a corda para o mundo que eu tô descendo. Mas, enfim, ainda ficou uma coisa mais light, porque antes, bruxo, era aquela pessoa medonha, horrorosa, com os cabelos brancos, desgrenhentos, geralmente uma mulher feia, com verruga no nariz, mas quando era um homem ruim, com as garras desse tamanho, que matava a criancinha e fazia pacto com o demônio, né? Aquele demônio cristão que nem existe, tá? A gente faz pacto com os negócios que não existem. Enfim, né? Pra não chocar, eu falo que eu sou praticante de magia celta e vocês vão aprender, ou vocês já sabem, a gente só vai reforçar, quem tem mais dá mais, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência com as pessoas e com a ignorância das pessoas. Tem gente que ainda tem medo mesmo de bruxa, de bruxo, de mago, de feiticeiro, de magia, de todas essas coisas, de bruxaria. As pessoas têm medo, principalmente os evangélicos. E eu vi muito isso claramente quando meus filhos eram pequenos, porque eles estudam numa escola, eu moro numa cidade, eu moro em Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo, não é interiorzão, porque fica 1 hora do centro de São Paulo.
Mas aqui a maioria, a maior parte da cidade, eu acho que 80%, 70% pelo menos da cidade é de evangélicos. Os outros 29% são católicos, cristãos. Deve ter um ou outro perdido aí, espírita. E acho que uma ou outra bruxa, eu, a Paula, por exemplo, que a gente mora aqui, né? Enfim, é pouco, né? Bruxa mesmo, tem, aqui no condomínio acho que tem mais uma ou outra, mas enfim, é pouco. E meus filhos brincavam, falavam de magia. E meu filho falava assim: ah, é inferno mesmo, ah, é coisa do demônio, não sei o que. Mas a gente brinca. Porque, inclusive, demônio, no Oriente, para os orientais, os demônios eram seres protetores. Vocês podem ver naqueles templos da Tailândia, né? Aqueles seres, eles ficam na porta, nas entradas dos templos, com o olho esbugalhado, assim, a boca aberta, assim, rosnando, e os dentes enormes, né? As presas, assim. Eles são demônios, mas eles são demônios protetores. O que eles fazem? Impedem o mal de entrar no templo. Então, nós não vemos os demônios como coisa ruim. E sabendo, inclusive, que o demônio cristão não existe, foi uma criação da Igreja Católica para assustar as pessoas e dominar mais facilmente, né, os coitadinhos. Então, os demônios para nós podem ser do mal? Pode, mas tem os demônios protetores do bem. É mais ou menos o que os Exus e Pombagiras na Umbanda são guardiões, gente. Eles são protetores magníficos. Tem os que são ruinzinhos? Tem, mas tem, a maioria trabalha para o bem. A maioria que está trabalhando, se está trabalhando é porque está fazendo bem, é porque está ajudando, e eles ajudam muito. Tem lugares que só eles, os guardiões, tanto da Umbanda quanto da magia celta, só eles conseguem chegar. Os espíritos mais elevados, que são mais sutis, não conseguem alcançar algumas realidades e algumas dimensões. Tem que estar um pouco mais densificado para conseguir chegar lá. E nesse ponto eles ajudam muito, porque eles fazem várias coisas e todo mundo trabalha em equipe. Cada um dentro das suas funções, dos seus conhecimentos e daquilo que tem aptidão para fazer. Então é isso, tá? Eu sugiro para vocês que não choquem as pessoas desnecessariamente, né? O que você acredita? Eu sou bruxa, sou bruxo. Pronto, já assustou a pessoa, não precisa. Sejam gentis, nós somos gentis, né? Na tradição black, as sacerdotisas e sacerdotes de magia celta, alquimistas celtas, os oganciers, os sages, etc. Nós somos educados, gentis, e nós respeitamos a crença, as limitações, a ignorância do outro. Se o outro quer acreditar no que ele acredita, então ótimo, eu não tenho nada com isso. E, de novo, quando eu não tenho nada de bom para falar, eu fico quieta, né? Então é isso. Às vezes, dependendo da pessoa, eu nem falo nada, que eu sou praticante de magia, nada. Eu falo assim, eu não tenho religião, eu tenho uma filosofia de vida, eu acredito no bem e tal, e já não falo mais nada, já saio andando, porque também eu não tenho que dar satisfação, também tem essa, né? Tudo tem limite, eu não sou obrigada a ficar me explicando para ninguém. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro a respeito do que é druidismo. Hoje, o druidismo é professado por grupos de reconstrucionistas celtas. O reconstrucionismo celta é uma corrente que surgiu bem modernamente, eu acredito que na década de 70, 80, no máximo, né? E são pessoas que estudam sobre as crenças célticas, o sistema espiritualista celta, a antiga fé, e eles reconstroem, eles dizem, eles falam assim, como é que seria, como é que essas crenças, esses rituais seriam professados hoje na nossa sociedade moderna se os celtas e os druidas e druidisas ainda existissem. Eu acho que eles não falam nem druidisa, tá? Eles passam reto, enfim, não conhecem muito de celta, mas, né, vamos lá. E como é que esses druidas atuariam hoje, na vida moderna? Então, eles adequam essas crenças à nossa realidade moderna, tá? Esse é o reconstrucionismo celta, e são eles que normalmente criam essas ordens druídicas, com hierarquias e etc., o que também não é muito... Existia, mas não era uma coisa assim, do jeito que é hoje, né? Eles criam hierarquias para terem poder, enfim.
Então são eles que falam, né, que criam essas ordens druídicas. Então saibam que druidisas e druidas, mesmo aqueles lá antigões, os Merlins e as Senhoras do Lago. Merlin é um título, não é um nome. Senhoras do Lago são as druidisas, né? Também é um título, é a druidisa principal, vamos colocar arquidruidisa seria, e o Merlin seria o arquidruida. São títulos, tá? Como é que esses druidisas e druidas, então, agiriam hoje se eles não tivessem sido mortos pelos romanos e continuassem a professar a sua fé? Então, eles adequam e pronto. Isso é druidismo, é por isso que eu não concordo, não uso esse termo, e na tradição de magia celta, do clã Black, nós dizemos magia celta, e saibam, de novo, só para reforçar, a magia celta do clã Black é totalmente xamânica, celta, tá bom? Nós nos conectamos com os animais celtas, nós nos conectamos com a simbologia céltica e com os deuses celtas. E tudo isso nós veremos ao longo do nosso curso maravilhoso que finalmente está para começar. Então, sejam bem-vindos de novo ao curso. Gratidão por estarem aqui, quem permanecer, quem quiser ficar. E nós nos veremos em breve. Super beijo para todos vocês e até quarta-feira.